Mas aí quando eu estagiava na Auto News, eu tinha um programa de rádio, que era de humor, que chamava Fora da Casinha. Que eu dava... Chegou na hora que eu mais queria. Que foi aí que eu me descobri. Que os caras chegavam e me chamaram porque falou, João, a gente foi... Vamos aplaudir! E foi aí que começou... Eu queria fazer uma... Aliás, deixa eu achar aqui. Eu queria fazer uma batalha de rap aqui. Não tem batalha de rap... Bernasconi e Camanzi. Não. Bernasconi pergunta pro Camanzi e o Camanzi pergunta pro Bernasconi. Mas o Camanzi, você sabe, né? A gente vai pra essa seara mesmo, Eu sei. Que Emílio Camanzi... Antes de mais nada, antes que qualquer um fale alguma coisa, só se brinca com quem se gosta. Não, gente, nada aqui é... Porque Bernasconi. eu amo o Camanzi. Pô, o Emílio Camanzi, que pra quem não sabe, é o do Bigodinho que apresentava o Vroom no SBT lá atrás e hoje tem o Carros com Camanzi. Sou fã absurdo, gosto muito, me beija. Toda vez que vê, beija. Sim, e beijo com baba. É Não é italiano. só o Beijo, encosto. beijo a italiana. É. Só que o Camanzi, ele tinha uma coisa que eu, quando eu era criança, velho, eu assisti o Vroom em casa. Tanto é que quando eu assumi o Vroom em Brasília, eu fiquei emocionado por isso, porque eu de fato assistia. Comendo, eu lembro. O Camanzi é muito ídolo. Comia traquinas assistindo o Camanzi, velho. Isso é muito nítido na minha cabeça. Eu de cuequinha, de manhã cedo, esperando um desenho e passando o Vroom e eu vendo o Camanzi. E hoje eu trabalho com ele no mesmo evento. Isso é muito surreal. E aí o Camanzi, eu lembro que depois que a gente vai começando a estudar e tal, ele tem uns inserts, as passagens dele são sempre bem curtinhas. São bem curtinhas. E falando uma coisa muito básica. É Então assim, o Camanzi, eu amo... e ele falava assim, ele sempre falava assim, e a porta? Fecha. E eu amava isso, porque era sempre uma frasezinha curtinha, pelo menos os inserts de passagem, porque hoje você vê um vídeo dele, ele fala, ele explica muito bem, já foi piloto de teste da Fiat e tudo. Não, foi assessor, né? Assessor de imprensa, E aí eu comecei a reparar que ele sempre fazia isso assim. Uma clássica também era, que piada, não? Mas eu gostava. Como é que é eu isso? gostava dos comentários básicos. Eu quero as imitações, pelo amor de Deus. Eu dou tanta risada com isso. Mas Não, mas é é que- pejorativo. O que eu quero dizer é que assim, ele falava sempre, o insert, que é quando volta pro Camanzi, ele olhando pra câmera e falando algo, as passagens, eram curtas. Não, mas podia. Às vezes ele falava assim, ó. E aí ele falava. O consumo Isso. é um pouco mais. Não, e às vezes tá era bom. só assim, ó. O consumo, ó. Aí ele gritava, era meio que Zorra Total, assim, meio escolinha. E era sempre assim. Aí ele falava, o banco é de tecido. Ele podia desenvolver, tipo assim, o banco é de tecido. Poderia ser em couro, ter um acabamento melhor até por causa do preço. Mas é o que temos. Não sei. Então faz o que ele deveria ter. Não, eu tô dando aula pro Camanzi. Não. Não, mas ele falava assim, pelo menos o vidro é elétrico. Aí subiu o vidro assim na passagem. Então eu adorava isso. Porque eu olhava e ele falava dessa forma. Ele falava, E eu quero saber uma coisa. E o Renato Maia? Falando de carro. não, mas o Renato... Faz, gente. Só faz brincadeira com quem se gosta. Fala, pessoal, muito bem, começando mais um vídeo aqui do Falando de Carro. Ele fala mais ou menos assim, Renato Maia, né? Ele filma sempre o carro e os detalhes, né? Mostrando o carro. E aí eu fui assistindo alguns vídeos dele pra aprender também sobre os modelos. E vi ele falando isso, gravava e falava, fala pessoal, estamos começando aqui falando de carro. Hoje, especificamente, pessoal, a gente vai falar aqui dessa versão trekking do Argo. Então aqui na frente você pode ver, né, pessoal, um farol muito acentuado. Então eu gostava desses detalhezinhos assim que eu... Maravilhoso. E é bom, o Renato Maia, todo mundo tem que assistir, porque alguns modelos que assim não são lançamento, ele sai sempre na frente. Ele pega... Não, o canal dele também teve uma época que ele era o maior, bombou muito. O Falando de Carro era... E aquele momento histórico com os seus amigos de Campo Grande, em que a mãe de Dudu... Pisa, mãe! Tô tomando pau de Volks! Ele gritava, né? O famoso Eduardo Razuc. Eduardo Razuc. O pessoal da produção rindo aqui, eu fui achar feio. Mas o Razuc, velho, é uma história muito boa. Que eu conheço o Razuc há muitos anos, né? Desde o Top Speed. E eu peguei muito fácil o caricato, né, do Razuc. Então... Toca a câmera, Pava. Então a gente teve ali uma pseudo amizade, né? Porque os voos saíam de Campo Grande pros eventos, aí o Razuc, o Paulo, os meninos do... O Leozitor. E o Razuc, ele tinha um jeito, hein? O Razuc é meio chucrão. O Razuc tá rindo pra caralho. Você fala Leozitor. Não, e aí ele chega... Porque o Leozitor... Não, e aí ele sempre com o Leozito, mas eu achava engraçado quando a gente ia nos eventos. O Razuc, ele foi, durante um tempo, uma celebridade mesmo, velho. Que quando ele ia no evento, eu lembro de um evento do Fiat Uno, em Minas,
que o Dilser tava louco pra conhecer. O Dilser é um dos picas aí da comunicação da FCA, né? Da Stellantis hoje. Mas ele queria conhecer o Hazuki, ele colocou o Hazuki embaixo do braço, assim. Foi um cara que ajudou muito ele na época. E aí eu lembro que chegou a Elisa também gostava muito, a Elisa assessora, né? Sabe? Ai, porpeta! Isso! Ela gostava muito deles também, do Hazuki. Porque ele... É fácil gostar do Hazuki, velho, quando você não conhece as polêmicas, assim. Porque você vai conversar com ele, ele é meio chucro, aí ele fica, engraçadinho. Mas depois você vai conhecendo, ele tem as polêmicas dele e tudo mais, fecha aqui. Aí E ele chegou, eu lembro até hoje, ele chegou assim, aí foi quando eu peguei essa parada, que depois eu reparei que ele fazia isso com todo mundo. Ele chegava assim, e aí, Dilser, tudo bacana? Ele falava bacana. E aí eu falei, eu que sou imitador, assim, eu não sou imitador, mas eu fico olhando as pessoas. Eu entro num lugar, velho, eu começo a olhar nos trejeitos, na fala, eu falo, dá pra imitar. Dá pra imitar, é uma meia hora ali, eu saio com essa imitação aí. E com ele foi... Eu olhei ele falando, eu falei, dá pra pegar um Hazuki aqui. Aí quando eu vi o Pisa-Mãe, que foi ele com Jetta dando... E aí, pau, BMW? tá tomando pau de Volks! E ele desafina quando ele grita, né? Isso é uma... E o jornalista tem o quê? Nojo de essa é muito... Essa é emblemática, que é do Cadu, né? Cadu Auto. E ele ficava, o teu nojo... Aí ele olhava pra GoPro assim, aí o Cadu, fala aqui pra essa aqui. Teu nojo de jornalista. E aí eu fui pegando, mas nada contra, Hazuki, não tem nada, tá tudo certo. Ele meteu ainda no podcast com você. O João Fuschini, por exemplo, se ele me vê no evento, ele me cumprimenta. Ele fala assim. Ele falou que você era educado. Isso. Né? Não, mas eu nunca tratei o Hazuki mal, não. Ali ele tava completamente... O Hazuki foi um fenômeno, velho. Foi um fenômeno. Um Ronaldinho Gaúcho. Mas ali ele tava, sei lá, subindo num salto que ninguém... não sei. Ninguém o pediu, porque... Eu mesmo, naquela época que todo mundo falava não sei o que dele, eu comentei. Na verdade, nesse evento que ele esse fala... evento ficou emblemático, né? Mas nesse evento que ele fala, eu sentei na mesa dele para um jantar. Não, a gente tava junto. O irmão dele era mais baixinho que o irmão dele, eu acho que ele levou pra meio que defender, porque ele tava com medo de ir. Então, mas eu vou te falar uma coisa, se os caras que estavam bravos com ele quisessem pegar, ia estar os dois enlatados. Não tem como. Não, mas eu vou te falar, eu jantei do lado dele ali. Não, eu também, eu fui lá. Eu acho que eu tava junto. Na hora do meu grupo, eu fui o único que foi lá falar com ele. Eu nunca tive essa parada. E eu ouvi ele falar de jornalista, mas, velho, resolve aí com você. Ele pegou bronca com o Boris Feld, mas enfim. Tá tudo certo, resolve. Uma idiotice. Mas eu respeito. Mas foi uma época caudalosa, né? Não, nessa época era tenso. Eu olhava e falava, caraca, velho, tá numa situação dessa deve ser meio complicado. Porque eu acho que foi o último evento de lançamento que ele foi o Polo GTS que a gente tava. Foi esse evento exatamente aí. Era Polo GTS? Porque depois foi o Virtus. Isso, foi Velocitar. A gente ficou ali no interior, depois foi o Virtus e ele já não foi. E também eu acho que o evento foi adiado, porque teve a morte do Luizão, né? Que foi um intervalinho entre o Polo GTS e o Virtus GTS na época. Né? E eu acho que foi a última vez que eu vi um Hazuki no evento oficial, assim, de marca, foi esse. É verdade. Mas tá lá, né? Você e o Paulo Cruz naquele evento lá do Polo GTS. É isso mesmo. Eu fui. Eu e você temos uma foto. Tá. Isso, exatamente. No autódromo, exatamente. Aliás, falando em foto... Veio um devaneio a hora que vocês estavam falando, a gente precisa fazer uma foto assim depois, ó, igual do Homem-Aranha. Um apontando pro outro. O meme.